dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta em mais um assunto de direito administrativo. E qual é o assunto de hoje? Serviços públicos. É um assunto que é sempre também cobrado em prova de concurso, principalmente em relação àquela parte de extinção. Você já deve ter feito uma questão de prova falando de encampação, falando de caducidade, falando de concessão, falando de permissão. É sobre isso que a gente vai tratar, e entre outras coisas, nesse tópico de hoje de serviço público. Então, sem perder tempo, serviços públicos. Aqui nesse desenho, perceba que eu tenho um exemplo de alguns serviços públicos. Serviço de água, serviço de energia, serviço de telefonia, serviço de gás. Então vamos passear por um conceito de serviço público, pelos princípios do serviço público, classificação, concessão, permissão. Então é um assunto onde vamos tratar de vários tópicos diferentes, a começar com a base, com a Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal, o que ele diz? Ele diz que cabe ao poder público a prestação de serviços públicos. Beleza. Só que como é que este poder público ele pode vir a prestar esse serviço público? Ele pode prestar o serviço público diretamente ou mediante o regime de quê? Concessão ou permissão. Só que para existir concessão ou permissão, sempre vai ter que existir uma prévia licitação. Então, só fizemos a leitura do artigo 175. Mas o que a gente vai ter que fazer agora? Esquematizar esse artigo 175. Então, vou apagar tudo aqui para poder a gente fazer um desenho em relação a essa parte de serviços públicos. Deixa eu apagar, deixar a nossa página em branco. Então, vamos saber aqui, ó, a quem que esses serviços públicos, quem é que pode vir a prestar o tal dos serviços públicos. Veja bem, de uma maneira simples, a gente já vai pensar da seguinte maneira. O serviço público ele pode ser prestado tanto pelas pessoas da administração direta, como ele pode vir a ser prestado pelas pessoas da administração indireta. É claro que eu sei que vocês já sabem quem é que faz parte da administração direta e indireta, mas vamos lá. Na administração direta eu tenho quem? União, estados, Distrito Federal e os municípios. E na indireta temos quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então temos União, Estados, Distrito Federal e municípios na direta, na administração chamada de centralizada, e temos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista na administração indireta, chamada de administração descentralizada. Só que eu vou fazer um desenho aqui que eu aconselho a você nem fazer aqui embaixo, porque eu vou apagar. Tu lembra que a gente viu o seguinte, ó, que uma pessoa poderia passar uma atividade para outra pessoa. Estudamos esse desenho aqui em organização administrativa. Perceba, esse fenômeno é um repasse interno de funções ou externo? Externo é chamado de descentralização. Então, essa pessoa pode descentralizar, repassar a função para outra pessoa. Quando esse repasse acontece por vontade da administração, chamamos de descentralização na forma de delegação. Já estudamos isso daqui. E essa pessoa que vai receber a atividade é uma pessoa do setor puramente privado. É uma empresa, uma pessoa, sei lá, do setor privado, que quando recebeu a delegação vai poder fazer a execução de determinado serviço público. Então, algumas pessoas do setor privado, elas vão poder executar o serviço público porque receberam a prévia delegação. Então, no final das contas, quem é que pode prestar serviço público? Tanto as pessoas da administração direta, quanto as pessoas da administração indireta, quanto as pessoas do setor privado que tenham recebido uma prévia o quê? Delegação. Aí eu vou apagar, que isso aqui foi só para lembrar do assunto de organização administrativa, que a gente já fez vários esquemas sobre isso daqui. Então, o serviço público pode ser prestado pela administração direta, pela administração indireta e por alguma pessoa do setor privado, desde que essa pessoa do setor privado
tenha recebido uma prévia delegação, ou seja, que o poder público tenha delegado a possibilidade dela executar um serviço público. Até aí nenhuma novidade. Só que quando essa pessoa do setor privado, ela recebe essa delegação, ela passa a ser chamada de concessionária de serviço público ou passa a ser chamada de permissionária de serviço público. Concessionária ou permissionária. Aí olha como fica simples. Quem são então aqui, ó, as concessionárias e as permissionárias de serviço público? Eu acho que fica muito prático até pelo desenho. Concessionárias e permissionárias são pessoas do setor privado que, mediante uma prévia delegação do poder público, puderam passar a executar determinado serviço público. Então, no final das contas, quem é que pode prestar serviço público? União, estados, Distrito Federal e municípios, e ainda autarquias, fundações públicas e empresas públicas e sociedades de economia mista. E, além disso, alguma concessionária ou permissionária do serviço público, que nada mais são do que pessoas do setor privado que, mediante uma prévia delegação, puderam passar a executar determinado serviço público. Beleza? Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que determinado estado está querendo aumentar a oferta de linha de ônibus, quer aumentar o número de ônibus naquele estado. Beleza. Poderia o governador, de maneira livre, escolher as empresas que ele quer que venham a desempenhar aquele serviço de transporte? Aí não, né? Porque se ele fizesse isso, estaria ferindo que princípio, pessoal? Muito bem, o princípio da impessoalidade. Fere outros também, mas de cara, se eu sou governador e digo, eu quero aquela empresa dali para poder prestar o serviço de transporte, isso tá na cara que eu estou privilegiando pessoas determinadas. Então eu, governadora, para poder garantir a impessoalidade, para existir uma concessão, para existir uma permissão, necessariamente vai ter que existir uma prévia licitação. Então, para existir uma concessão, para existir uma permissão, vai ter que existir uma prévia licitação. E depois da licitação, com aquela que der a melhor proposta, o poder público vai assinar um quê, pessoal? Um contrato. E como é um contrato com o poder público, vai ser um contrato do tipo administrativo. Então perceba, aqui vai existir então uma licitação e depois da licitação se assina um contrato. Contrato assinado, essa pessoa do setor privado passa a ser chamada ou de concessionária de serviço público ou de permissionária. Professora, quando é que vai ser concessionária ou permissionária? A gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, vamos falar de maneira genérica, que daqui a pouco a gente vê quando é concessão e quando é permissão. Então, resumo de tudo. Quem é que pode prestar serviço público? As pessoas da administração direta, as pessoas da administração indireta e ainda alguma pessoa do setor privado que tenha recebido uma prévia delegação. E essa delegação, para ser feita, tem que ter uma prévia licitação, assinatura de um contrato. Contrato assinado, aquela pessoa que recebeu a delegação passa a ser chamada de concessionária de serviço público ou de permissionária. Beleza esse esquema inicial? Anota que eu já vou apagar para poder fazer um outro desenho. Anotou? Beleza? Deixa eu dar uma apagada. Então já sabemos quem é que pode fazer a prestação dos serviços públicos. Isso aqui a gente acabou de analisar, então já sabemos quem é que pode prestar serviço público. Só que olha o caminho que eu quero fazer para você. Eu tenho aqui a concessionária, tenho aqui a permissionária. Aí essa concessionária e essa permissionária vai prestar determinado serviço público. Quem é que vai usar desse serviço público que está sendo prestado? Por enquanto, vamos falar assim, o povo. Já já vou incluir mais gente. Aí o povo que está usando do serviço público vai ser chamado de usuário. Usuário de quê? Do
serviço público. E o que a concessionária, o que a permissionária está fazendo é caridade? Não. Eu vou pagar a concessionária e a permissionária. Aí olha o caminho sem fim que vai ser feito aqui, ó. A concessionária e a permissionária presta o serviço público, o povo usa do serviço público, como o povo está usando do serviço público, o povo paga para usar daquele serviço público, pagamento feito, este pagamento vai ser revertido à concessionária e à permissionária. No final das contas, mais uma vez, quem é que está pagando pelo serviço? Nós, né? Estamos usando o serviço e pagando. Pense, tem, por exemplo, uma concessionária de energia elétrica. Ela vai lá e presta o serviço de energia elétrica. Você vai lá e usa do serviço de energia elétrica. Como você está usando, você paga para usar. Dinheiro esse que vai para concessionária e permissionária. Isso aqui é um ciclo sem fim na sua vida. A coisa mais eterna que você tem na vida não é nada, meu filho, é conta. Conta é eterno. Então você vai lá. Quem começou a morar sozinho, que já paga a sua casa, sabe o que eu estou dizendo. Então aqui, ó, água, energia, né? Toda essa parte é prestado serviço. O povo usa, o povo paga, a concessionária recebe, a concessionária presta, você usa. É um ciclo sem fim. Só que aqui eu disse que o usuário é o povo. Só que eu vou acrescentar o seguinte: o usuário pode tanto ser a população, que seria o povo, quanto pode ser a própria administração. Porque a própria administração ela vai usar do serviço que está sendo prestado pela concessionária, pela permissionária. Pensa comigo da seguinte maneira: um hospital público, digamos que tem um hospital público municipal. É claro que esse hospital público municipal, a gente já estudou em organização administrativa, ele vai ter imunidade em relação a alguns impostos. Em relação a isso, ele vai ter imunidade. Só que a conta de energia, ele não paga ou tem que pagar? Tem que pagar. Se ele está usando da conta de energia, tem que pagar. Então, o usuário desse serviço tanto pode ser a população, nós, como a própria administração. E aquilo que você paga para usar do serviço vai ser chamado de tarifa. Você escuta falar em tarifa de água, tarifa de energia, tarifa de telefonia. Então, aquilo que você paga vai ser chamado de tarifa. Então, esse esquema daqui vai ser interessante para poder você começar a entender a parte dos princípios em relação a esse serviço público. Vou apagar, dê a sua anotada aí, que eu vou apagar para poder a gente voltar para o slide. Eita, caiu. Pronto. Então, vou apagar para poder voltarmos aqui para o slide. Esse artigo 175 da Constituição já foi visto. Vamos ver agora a parte dos princípios em relação ao serviço público. Já vou dizer o seguinte: esses princípios são princípios expressos. Já sabemos que princípio expresso é princípio escrito. Aí você diz, e está expressa onde, professora? Na Constituição? Não, até tem um deles que também está na Constituição. Mas eles estão expressos nessa lei daqui, ó. Lei 8987 do ano de 95. Lei 8987 do ano de 95. De que trata essa lei? É exatamente das concessionárias e das permissionárias. A Lei 8987 de 95 vai tratar das concessionárias e das permissionárias. A maior parte dos editais, ele pede o assunto serviço público sem tocar no nome da lei, ou seja, sem falar expressamente que você tem que ler a lei. Então, de regra, você não vai precisar fazer o decoreba do texto da lei. Você precisa ter uma visão geral. E é essa visão geral que a gente vai tratar aqui. Por exemplo, vamos falar de todos os princípios que estão relacionados a essa prestação de serviço público, por parte. Tem um princípio aqui que é chamado de princípio da generalidade. Deixa eu até colocar um sinônimo que pode aparecer o nome princípio da generalidade ou princípio da universalidade. Princípio da generalidade, princípio da universalidade. Numa linguagem simples, o que esse princípio quer dizer? Quer dizer que o serviço público ele deve ser prestado a quem? A todos. Então, o serviço público ele deve ser prestado a todos.
Todos devem ter a possibilidade de receber a prestação desse serviço público. Só que tem um problema. Para poder você usar desse serviço público, da concessionária e da permissionária, você vai ter que pagar a tarifa. E não é todo mundo que tem condições de pagar uma tarifa. É por isso que, para garantir esse princípio aqui da generalidade, foi feito um outro princípio. Para poder garantir aqui o princípio da generalidade, foi feito um princípio chamado de princípio da modicidade tarifária. Já sabemos que tarifa aqui, é o valor que você paga para poder usar daquele serviço. O que você paga é tarifa. E aqui fala em que o nome do princípio é modicidade tarifária. Minha gente, modicidade vem de módico. O que é algo módico? Chega da vontade de rir. É pequeno, simbólico, de baixo valor. Então, por esse princípio daqui, por exemplo, a conta de energia da sua casa deveria ser módica, ou seja, ser pequena, ser baixa. Eu não sei a da sua casa, mas a da minha casa, não tá módica não, nem perto de tá módica, mas existe um princípio chamado de modicidade tarifária. E sabe por que tem que existir esse princípio? Porque pensa comigo, quanto mais alto o valor da tarifa, quanto mais alto, maior o número de pessoas que consegue usar do serviço ou menor? Menor. Estão percebendo que é inversamente proporcional? Quanto mais alta a tarifa, menos gente consegue usar do serviço. Agora, quanto mais baixa a tarifa, mais gente vai conseguir usar desse serviço. Então, esse princípio daqui, da modicidade tarifária, ele visa garantir o próprio princípio da generalidade. Porque com esse princípio da modicidade, ele está dizendo assim, se o valor da tarifa for um valor módico, for um valor pequeno, vai ser maior o número de pessoas que vai conseguir ter acesso àquele serviço público. Então, um princípio acaba puxando o outro. Cuidado com o seguinte, o que eu estou dizendo aqui, por acaso, é que a tarifa tem que ser igual para todos? Não. O que eu estou dizendo é que a tarifa ela tem que ser módica para todos. É isso que a gente está falando aqui, mas não necessariamente que ela tem que ter um valor igual para todos. Sabe por quê? Porque pode ser que existam tarifas diferenciadas a depender da possibilidade econômica da pessoa. Você já escutou falar em tarifa social de água, tarifa social de energia? Pronto, essas tarifas sociais são tarifas com valores mais baixos. E por que eu coloco um valor mais baixo? Para que eu consiga atingir o maior número de pessoas possível. Porque uma pessoa que ganha isso, sei lá, um valor muito baixo por mês, ela não tem condições de pagar um alto valor de tarifa. Então, o que acontece? O poder público faz uma tarifa social, que é uma tarifa com valor mais baixo do que o normal, para que aquela pessoa consiga usar daquele serviço. Isso fere o princípio da impessoalidade ou isso respeita? É claro que isso respeita o princípio da impessoalidade. Pela seguinte lógica, estou tratando os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quem está na mesma situação, eu trato do mesmo jeito. Quem está em situação diferente, eu trato de maneira diferente. Então, modicidade tarifária deve ser baixo o valor para todos, mas pode ser que em alguns setores o valor venha a ser mais baixo ainda. E pergunta CESP esse ano, pode ser que algumas pessoas até consigam isenção tarifária, sim ou não? Sim, vou dar um exemplo de algo que acontece lá em Recife. Os alunos de escola pública em Recife, eles não pagam a tarifa dos ônibus para poder se deslocar para o colégio e voltar para o colégio. Existe uma isenção da tarifa para poder eles... Olá, meus amigos! E aí? Gostou da professora Ana Cláudia? Você quer continuar assistindo a professora Ana Cláudia? Que, aliás, você quer fazer o curso completo da professora Ana Cláudia aqui no Lá Concurso? Então, nós temos uma opção para vocês. Nós temos um curso, tá? Direito Administrativo, com a professora Ana Cláudia. São 12 videoaulas, no total 18 horas de carga horária. Tá? Este curso tem o melhor custo-benefício do mercado. Pode procurar à vontade, aí que eu tenho certeza que você vai optar aqui por Lá Concurso. Este curso, 60 dias de acesso com investimento de R$60, ou seja, R$1 por dia. Você pode assistir durante 60 dias as 12 videoaulas, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar, por apenas R$60. Aliás, você quer baixar esse material de apoio da professora Ana Cláudia? Então clique aqui embaixo, tem um link, você pode fazer lá o seu download gratuitamente aqui no Lá Concursos para você acompanhar as aulas. Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.